O Senado aprovou o projeto de lei que reajusta o salário dos servidores públicos federais. Ontem, aprovou então esse projeto de lei que vai reestruturar e reajustar os salários dos servidores. E essa medida provisória original, ela não previa reajustes de salários para as carreiras de segurança. Só que, com o acordo dessas categorias feito ao longo dos últimos meses, as polícias acabaram entrando também nesse reajuste. Eu quero entender de vocês de que maneira que vocês avaliam, então, agora esse aumento. E segundo a proposta e os defensores da proposta, ela é importante para garantir que mais produtividade seja entregue nessas categorias. Gustavo Segré. Não vejo produtividade nenhuma aumentando o salário. Olha o Pipero dando risada. Mas o Pipero está certo. Eu não dou risada porque tenho que falar. Se falaria ele, daria risada. Então, até você riu agora. Como eu tenho que falar, não vou rir. Mas depois, quando ele fala, eu vou rir. Mas está certa essa risada. É uma risada irônica. Mas tudo isso vai atrapalhar o governo. O governo não está enxergando ou não quer enxergar que mais dispêndio, mais gasto, mais engessamento do orçamento para o futuro vai terminar atrapalhando o governo. O governo vai se encontrar num momento em que não vai ter para onde fugir, porque vai conseguir a proeza que está conseguindo agora, estatais dando prejuízo, de novo, colocando um monte de político que não entende nada, mas entende o que precisa entender. Colocar cabide de emprego em um monte de estatais que dão perdas. Aí vem aumento da despesa pública. A carga tributária não aguenta mais, não tem mais para onde ir. Uma reforma tributária que está sendo avaliada agora. E no meio de tudo isso, coloca vamos aumentar o salário dos servidores públicos para melhorar a produtividade, sem nenhum indicador para analisar isso. Como você consegue afirmar que vai aumentar a produtividade apenas por aumento do salário? Não tem sustento administrativamente falando, não tem. E o argumento para sua risada irônica, qual é, Piperno? Quando eu era garoto e tal, eu pedia um dinheiro pro meu pai e tal, eu gostaria que meu pai tivesse a generosidade que tem o Senado. Sim, porque tudo que você pede pro Senado é quinquênio, é PEC de não sei o quê, isso aí agora, aprova e tal. E é evidente que, é assim, mais uma vez, o que eu disse há poucos minutos sobre as lideranças do governo, que parece que estão desconectadas aí com a realidade, eu vejo também no Senado isso, porque todo dia a gente abre o jornal, praticamente todo dia, e tem notícias que depois a gente até discute aqui, né, a respeito de altíssimos salários, principalmente no judiciário, né? Então ontem, anteontem, não sei, a gente discutia aqui o fato de que um juiz aqui no Brasil, ele recebe, em média, R$68 mil por mês entre salários e penduricalhos. E em alguns estados, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, essa conta vai lá em cima, chega lá perto de R$100 mil por mês. Então, como é que você vai justificar mais um aumento para uma parte da elite? Você não está oferecendo um aumento salarial, por exemplo, para o soldado raso, para o guarda, para o PM. Não. O aumento, por exemplo, é para delegados, no topo da carreira, para se equiparar a ministro do Supremo, a deputados e tal. Porque o topo da carreira merece mais do que quem está na base da pirâmide. É o que eu chamo sempre aqui no Brasil de o pacto das elites. A elite política com a elite do funcionalismo e respaldado, porque esses caras são votados com recurso, eles conseguem financiar a campanha com a elite empresarial, com o que acaba subsidiando com fartos recursos. É assim que a roda gira no Brasil. Concorda, Jackson? Eu concordo em parte não. Por quê? Para mim é muito fácil entender, porque eu já disse a vocês aqui qual é a minha posição com relação ao Estado, principalmente o Estado brasileiro. Eles não têm limite para isso, tá certo? E com eles, para eles tudo vale, para a sociedade pouco se importa. Agora, se eu sou doido, eu tenho a minha empresa, e o sujeito que tem uma empresa, um botequim e tal, ele sabe que o reajuste de quem trabalha, o reajuste do funcionário que trabalha para ele, depende daquilo que se falou aqui com relação à produtividade. Depende do seguinte, cara, eu estou ganhando melhor, estou ganhando mais,
então eu vou pagar mais a esse cidadão que me ajuda a ganhar mais. Não é o caso do Estado. O Estado aumenta o que quiser e de que maneira que quer. E existe, sim, uma elite dos servidores públicos que tem muito mais capacidade de pressão, não só política, mas geográfica. E aí eu entro numa questão que é crítica. O fato de estarem todos em Brasília, todos juntos ali, viajando juntos no mesmo avião, convivendo juntos nos mesmos lugares, as pressões dos juízes, as pressões dos servidores públicos mais graduados é muito forte em cima do governo. E para o governo não faz a menor importância, não faz a menor sentido, porque ele vai lá, dá uma canetada e dá um aumento. O Brasil está quebrando há muito tempo com relação a isso. Não há o menor critério no Estado brasileiro para despesas e para os impostos que a sociedade paga. É um absurdo dar qualquer tipo de reajuste num país que não tenha, para um Estado que não produz coisa alguma que faça sentido na vida das pessoas. Não produz coisa alguma que faça sentido para ninguém. E aí você fica dando aumento para essas pessoas para continuarem gastando dinheiro. Quando a gente fala, por exemplo, né, da questão dos ministros, dos deputados, nós não levamos em consideração que em volta deles tem uma entourage de gente ganhando uma fortuna. Tá certo? Eu comecei minha vida na política sendo assessor parlamentar de um deputado federal de Minas Gerais. Naquela época, cada deputado tinha 2 assessores, 2 secretários parlamentares. Uma função ele destinava para relações políticas e familiares, geralmente era a esposa do cara. E o outro era o burro de carga para carregar o serviço. Hoje são mais 50. Tá certo? Então, basta ver o tamanho que esse troço virou. Fala, Nelson. Só acho interessante o timing disso, né? Porque há cerca de 2, 3 semanas, Evandro, a gente estava na pauta do Congresso com aquele projeto do quinquênio, a PEC do quinquênio da magistratura e do Ministério Público, e na ocasião isso foi tirado de pauta. Por quê? Porque a gente estava com a tragédia no Rio Grande do Sul, ia ser muito estranho, né? O povo no Rio Grande do Sul perdendo casa, perdendo família, não tendo nada lá, numa situação caótica, e o Congresso dando aumento para uma classe já privilegiada, que é a da magistratura e do Ministério Público. Aí passaram 3 semanas e parece que o timing agora está adequado para dar aumento para uma classe também elitizada. É claro que os servidores federais não ganham como os juízes ganham ou como os membros do Ministério Público, mas na média já ganham muito mais do que a média dos trabalhadores brasileiros, até do que a média dos servidores públicos, dos estados e principalmente dos municípios. Então, parece que agora, 3 semanas depois da tragédia no Rio Grande do Sul, aí não tem problema dar aumento para uma classe que já ganha mais do que a média. Há 3 semanas atrás, isso não era muito plausível, né? Ia pegar muito mal. Então, veja como é a questão, né? Depende do dia da semana, depende do que está no noticiário, depende se na mesma semana você volta a outras coisas que repercutem mais, como a derrubada do veto do presidente Lula sobre a saidinha ou a manutenção do veto do presidente Bolsonaro. Parece que isso vai tomando mais as primeiras páginas dos jornais e aí um aumentinho passa batido ali. Ninguém mais fala a respeito de privilégio. Então, assim, muito triste como as leis no Brasil são formadas, né? Depende de tanta coisa e principalmente dos interesses desses. E foi, Jackson? E são aumentos que se perpetuam pro resto da vida. O cara, ele leva para aposentadoria, para pensão depois que morre, tá certo? Essa concessão de agora se arrasta à eternidade. Exatamente, tá bem certo? Lembrado. Fala, Segré. Eu espero que o presidente vete essa lei, se for aprovada. Deveria, porque deveria fazer uma conta, inclusive. Com a popularidade da maneira como está, você acredita nisso, Segré? Não, mas deveria. Isso vai ajudar o presidente, porque ele não defende a justiça social. Quantas pessoas, em função do valor que isso vai custar para a administração pública, poderiam ter um aumento do salário mínimo, por exemplo? Eu não sei, eu não fiz essa conta. Mas seria uma conta interessante para o presidente que defende a justiça social e a igualdade social, dizendo, isso aqui não é justo, socialmente falando, porque tem muita gente que ganha muito pouco. E essas pessoas já têm salários elevados. Não precisam. Desconheço qual foi a motivação política de dar esse aumento. Mas é um momento fora de tempo, sem nenhuma necessidade e sem nada que justifique essa desculpa de melhora da produtividade, até porque não tem um controle de produtividade no serviço público. Não tem.
E até Aliás, essa seria uma proposta apresentada agora pelo Ministério de Gestão e Inovação, né, de você fazer um controle maior das atividades para poder promover aquelas pessoas que realmente trabalham melhor, sem ser por tempo de casa, mas isso deveria ser feito só depois que essa relação fosse apresentada, não antes. Mas parece que o negócio de plano de metas no serviço público não cai muito bem, acho que geralmente as pessoas não aceitam muito bem essa ideia de produtividade, de efetividade, de comparação da expectativa com o resultado, enfim. Mas só queria complementar isso que falava o Segré, que esse aumento, quem vai pagar para os servidores públicos federais, que já ganham mais do que a média, é justamente o trabalhador que ganha menos. Claro. Porque não tem o dinheiro público, tem o dinheiro do pagador de imposto, que na maior parte vai ser quem ganha menos do que os próprios servidores federais. Que foi, Piper? Isso mesmo. Se eu sou policial da Polícia Federal ou um guarda rodoviário, tal, enfim, um policial rodoviário, eu tentaria convocar uma greve. Por que o alto escalão merece um aumento e eu não? Claro. Agora, Piperno, você vê alguma chance do presidente da República dar qualquer tipo de veto a essa questão, a esse projeto, como mencionou aqui o Gustavo Segré, que seria o ideal se ele busca realmente essa igualdade, né, entre os trabalhadores? Eu gostaria, mas honestamente eu não sei se isso vai acontecer não, mas eu gostaria muito que ele comprasse esse tipo de briga. E foi, Nelsinho? Não vai. Porque esse tipo de projeto, isso é tocado com base de muita pressão de sindicatos, né? Sindicatos dos servidores federais e que, né, são aliados de primeira hora. São eles que fizeram campanha, inclusive. Mas esse detalhe aí. Veja, a gente não está falando de sindicatos da maior parte dos servidores. A gente está falando de algumas categorias muito específicas da elite do funcionalismo. Porque esse é um aumento para delegados, esse é um aumento para os chefes, para o primeiro escalão. Não, mas não é, por exemplo, para o policial rodoviário, não é para o policial federal. Mas, Piperno, é para o alto escalão dessas corporações. Até a entrada da segurança, isso veio de última hora. O projeto em si, ele contempla o servidorismo federal como um todo. Então a gente está falando do cara que está lá servindo no ministério, servindo em um órgão da segurança público. Entraram depois. Agora, o presidente mesmo fala despectivamente contra as elites. Elites são os outros. Ele não é e a base do PT também não é. Seria muito oportuno combater essas elites do ponto de vista o aumento horizontal é de 3%, que é o que levou, por exemplo, os professores à greve. E essa turma aí é a elite, são os chefes dessas corporações que aí teriam um reajuste maior, sabe-se lá por quê, né? Agora, Jackson, só para a gente arrematar, tenho 40 segundos aí para você, além de ser um valor que permanece, ou seja, para além dessa gestão, ela traz para essa gestão também alguma maneira de rebolar, porque as contas já não estão da maneira como deveriam, né? Mas eles não se incomodam com isso, não. Você acha que o Haddad e o Lula se incomodam com isso? Não se incomodam, não. Não, eles arranjam uma desculpa para dizer que estão mal das pernas e vão aumentando imposto. Não estão fazendo isso aí com o tal dos $50? É assim, o governo não tem limite. O governo é o seguinte, olha, você vai ficar apertado. Ah, tá bom. Eu não vou gastar mais do que eu... Ah, tá bom. Não é assim, cara. Chegar na hora, vem a conta, não fecha, joga em cima da gente. Espeta na gente e a gente vai pagando. O governo é assim. E governo Lula, governo de esquerda, então, gente, pelo amor de Deus, falar de produtividade com governo de esquerda, é uma loucura, é crucifixo para Drácula. Pessoal, esse Jacques, ele está inspirado nesse feriado aqui, que tem Marcha para Jesus.